Fala, gente boa! Hoje nós damos início a uma série de videoaulas com o objetivo principal de imergir no pensamento de Walter Benjamin. Especificamente, iremos buscar compreender como é que ele pensou a teologia e como é que nós, a partir deste pensamento, podemos pensá-la também. Em um tempo em que a teologia tem sido utilizada como instrumento de legitimação religiosa dos mais diversos crimes contra a vida e contra a dignidade humana, eu acredito que Benjamin possa nos ajudar a reimaginar tanto a teologia quanto a nossa fé, a nossa espiritualidade e as nossas formas de vida. E para o dia de hoje eu pensei em apresentar para vocês uma linha biográfica da vida de Walter Benjamin, onde eu irei pensar ou identificar as principais linhas de força que constituem o seu pensamento. Só quero deixar claro aqui, eu acho bastante importante dizer isso, que mais do que uma análise exaustiva de suas ideias, importa para mim conseguir perceber o que excede deste pensamento e que pode ser aproveitado por nós em nossas próprias vidas. Portanto, mais do que um turismo da memória, uma análise exegética minuciosa de seu pensamento, eu quero focar sim naquilo que sobra, naquilo que excede, naquilo que nos provoca, tá certo? A repensar as nossas próprias dinâmicas e os nossos próprios cotidianos. Nascido no dia 15 de julho de 1892, no seio de uma família abastada de judeus, Benjamin se auto-intitula uma criança burguesa bem-nascida. Desde sempre, Benjamin foi preparado para ser o intelectual da família. E já no ano de 1912 e 1915, inicia os seus estudos de filosofia em Freiburg e em Berlim, onde muito jovem ingressa no movimento estudantil, deixando para nós muito clara essa tônica do seu pensamento e de sua personalidade que diz respeito ao interesse por questões políticas. Em um texto que data dessa época chamado A Vida dos Estudantes, Benjamin indica a importância da filosofia para a prática militante. De acordo com ele, papel da filosofia, papel do intelectual é conduzir a imaginação para longe das armadilhas de uma prática política não refletida. É nesses meados também que Walter Benjamin conhece Gerson Scholem, hoje tido como um grande teólogo, exímio estudioso e conhecedor da Cabala, com quem Benjamin travará uma profícua e longa amizade. E desta amizade surge então a primeira linha de força que eu faço questão de destacar e que diz respeito à teologia, que, alinhada à leitura dos textos bíblicos e aos estudos esotéricos da Cabala, conduzirá Walter Benjamin para próximo dos estudos da linguagem. Já em 1916, ele escreve o seu famoso ensaio sobre a linguagem geral e sobre a linguagem do homem, onde afirma uma misteriosa teoria da linguagem cujo nascedouro, cujo ponto de florescimento, cuja origem se encontra no próprio Deus. Em 17 de abril de 1917, Benjamin casa-se com Dora Pollock. E é com a ajuda dela, que lhe orientava em suas simulações de crise de ciática, que Benjamin consegue a dispensa do serviço militar e se muda para a Suíça. Entre 17 e 19, na Suíça, ele escreverá sua tese de doutorado chamada O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, revelando para nós a segunda linha de força constitutiva do seu pensamento e que diz respeito justamente a essa corrente filosófico-artística que é o romantismo. É nesse período também que nasce o seu único filho, Stefan. Sem tempo nem condições de nos aprofundarmos na temática do romantismo, basta-nos por ora saber que é a partir daí que Benjamin extrai o seu interesse e apreço pela ideia de tradição, outro conceito indispensável no momento de compreendermos o pensamento deste autor. De acordo com ele, a tradição que passa de pai para filho, de geração em geração, por meio das narrativas,
representa em si mesma as condições de possibilidade para a efetivação da experiência de nossa própria origem divina. Ou seja, é através da linguagem, mais especificamente das narrativas que constituem a nossa tradição, que nós gozamos da possibilidade de aceder aos aspectos constitutivos mais originários de nosso próprio ser. O que significa dizer que é através desta experiência da linguagem que a nossa existência se recobra de um viés mais autêntico e cheio de sentido. Vejam, portanto, que o romantismo opera, então, como uma espécie de dobradiça entre teologia e linguagem. É com ele que Benjamin pensa avançar para a origem. E aqui outra informação importantíssima. Origem não diz respeito a algo que aconteceu num passado cronológico, mas que se repete no devir incessante do tempo como condição de possibilidade para o florescimento das experiências históricas. Ou seja, a origem é sim passível de ser experimentada hoje por nós, isto se nós entrarmos em contato com a nossa tradição e com esses processos narrativos constitutivos de nossa própria singularidade enquanto pessoas humanas. E é fundamental não perdermos essas informações de vista, sobretudo por conta de que é com elas que Benjamin irá tecer as suas críticas à modernidade, especificamente a partir do conceito de pauperização da experiência. De acordo com Benjamin, em paralelo aos processos de desenvolvimento da técnica, há uma espécie de interdição da própria tradição, o que significa dizer que a experiência está sendo empobrecida. Para exemplificar o seu raciocínio, Benjamin recorrerá à imagem dos soldados que voltavam para suas casas dos campos de batalha totalmente mudos, de acordo com ele, expostos à realidade brutal e violenta da guerra. Aqueles homens fizeram a experiência da dessubjetivação, ou seja, uma experiência de impossibilidade da linguagem. Para a gente tentar entender o que significa isso em termos mais próximos de nós, bastaríamos pensar, por exemplo, naqueles dias em que passamos o dia inteiro realizando ações, cumprindo metas, atendendo prazos e chegamos em casa sem ter absolutamente nada a dizer. Ou então, dessas pessoas que passam horas a fio ali nos seus feeds, curtindo os materiais e navegando pela internet e que após todo esse período também não tem nada a dizer. De acordo com Benjamin, essas experiências são experiências dessubjetivantes, que nos afastam do ponto originário de nossa própria singularidade humana. Entre 24 e 25, Benjamin está decidido a ingressar na carreira acadêmica como professor. E então se submete aos exames probatórios da Universidade de Frankfurt, que por sua vez exigia a confecção de uma nova tese, aquilo que eles chamam de tese de habilitação. É nesse tempo que Benjamin conhece Theodor Adorno, outro personagem ilustre do século XX e de quem será amigo até o final de sua vida. Em 24, então, buscando novos ares mais adequados para a escrita de sua tese de habilitação, Benjamin e sua família se mudam para a Ilha de Capri e lá ele conclui o seu texto, que será chamado A Origem do Drama Barroco Alemão. Uma atenção maior deve ser dada a esse fato. Por que raios Benjamin escolheu como objeto de sua tese algo tão excêntrico? Por que não Shakespeare? Ora, Benjamin não estava decidido a passar naquele exame, por que então dedicar-se a estudar algo que ninguém conhecia? Ou que se conhecia não dava importância? Isso é tão real
que ele será reprovado sobre o argumento da banca de não ter entendido nada do que estava escrito. Ou seja, o que Benjamin estava pesquisando não tinha importância alguma dentro daquela tradição acadêmica. E por isso a minha questão: por que raios Benjamin então decide pesquisar algo aparentemente tão desimportante? Será que com este seu gesto Benjamin estava interessado em apenas e tão somente polemizar contra a banca? Afinal de contas, ele sabia estar indo em rota de colisão contra uma tradição solidamente constituída já naqueles tempos. E a verdade é que a gente não tem condições de responder essa pergunta, certo? O que dá pra gente pensar a partir disso é que se trata de um aspecto fundamental em seu próprio pensamento e que diz respeito ao interesse pelas coisas menores. Ou seja, essas coisas aparentemente insignificantes, desimportantes, que foram marginalizadas, subsumidas e colocadas em segundo plano pela tradição maior e dominante da história. Esse ponto é importante a gente lembrar também, porque nós vamos retomar em outros vídeos, tá certo? Ainda em 1924, ocorre um outro evento bastante importante na vida de Benjamin. Estamos falando de Aja Lasses, a atriz e diretora de teatro russo, que será a grande paixão de sua vida. Mas para além deste aspecto íntimo, não é? Aja Lasses é importante por outro motivo também. A saber, é ela quem introduz Benjamin na corrente materialista dialética histórica do marxismo. Lasses era comunista e trabalhava com um teatro proletário infantil. E Benjamin, que já havia se amparando nos estudos do marxismo, sobretudo através do texto do filósofo húngaro George Lukács, chamado História e Consciência de Classes, não pode resistir aos encantos dessa paixão e então adere de vez a essa corrente de pensamento que é o marxismo, apesar de nunca ter entrado para o Partido Comunista. E aqui, então, nós entramos no segundo período, o período de maturidade de seu pensamento, que é atravessado por essa terceira linha de força que é o marxismo. Todavia, há quem diga também que essa dicotomia antes teólogo, depois revolucionário não funciona com Benjamin. Antes, trata-se de pensá-lo no interstício destas duas coisas, nem só teólogo, nem apenas marxista, mas uma terceira coisa, algo singular, na fronteira desses dois mundos, teologia e materialismo dialético histórico. Entre 1926 e 1927, Benjamin, já acostumado com a ideia de que não seria professor universitário, decide-se então a dedicar-se à tarefa de escritor independente e começa a publicar em vários jornais alemães que ele conhecia. É nesse período também que ele viaja para a Rússia para encontrar-se com Aja Lasses, o seu grande amor, que inclusive era casada com um de seus amigos. Dessa viagem nós temos os Diários de Moscou, onde, além de relatar as suas aventuras amorosas, Benjamin descreve aquilo que posteriormente seria conhecido como o declínio da União Soviética. A partir de uma perspectiva bastante perspicaz, Benjamin descreve os motivos e as razões pelas quais, a seu ver, as coisas não iam bem na Revolução e que provavelmente estavam malfadadas ao insucesso e à derrota. Voltando desta viagem, Benjamin escreve o famoso ensaio intitulado Rua de Mão Única, que é dedicado a Aja Lasses, e onde ele parece sinalizar a grande catástrofe que se aproxima. Em 1930, Benjamin finalmente se divorcia de sua esposa Dora e em 1933, sem a menor condição de manter-se na Alemanha, muda-se então para Paris, onde enfrentará grandes dificuldades econômicas. Benjamin só consegue sobreviver, aliás, por conta de uma bolsa de estudos viabilizada por Adorno junto ao seu amigo Max Horkheimer,
cujo pai era um grande banqueiro alemão e principal mantenedor do Instituto de Pesquisa Social, mais conhecido como Escola de Frankfurt. Benjamin consegue essa bolsa, gente, sem objeto de pesquisa nenhum, mas sob a promessa de concluir uma coletânea de textos que postumamente foi editada sob o título As Passagens. Adorno tinha tido contato com estes materiais e cedido a bolsa a Benjamin para que ele então pudesse publicá-los, algo que infelizmente não aconteceu. Com 40 anos de idade, tendo de sobreviver com uma bolsa de parcos recursos econômicos, Benjamin, que havia perdido a cidadania alemã e jamais conseguido a cidadania francesa, escreve no ano de 1935 o famoso A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, livro indispensável aos estudiosos da estética e da arte. Em 1940, pouco tempo depois de escrever as teses sobre o conceito de história, que será publicado somente póstumamente, Benjamin parte de Paris pouco tempo antes da invasão das tropas alemãs. Exilado em Nova York, Adorno consegue um visto americano para Benjamin, que deveria ser utilizado por ele para sair da Espanha rumo às Américas. E para fazer isso, ele viaja até o sul da França e, junto com um grupo de outros refugiados, atravessa a cadeia montanhosa dos Pirineus durante a noite. Ocorre que, na madrugada daquele mesmo dia, ele é capturado pela polícia espanhola, que decide deportá-lo para a França novamente. Preso junto aos demais, ele é autorizado pela polícia a passar a madrugada do dia 26 para o dia 27 em um hotel numa cidade chamada Portbou. Infelizmente, tendo em vista o pior, Benjamin decide tirar a sua própria vida e, com uma dose cavalar de morfina, suicida-se. O mais trágico disso tudo, se é que algo assim pode existir, é que pela manhã os outros presos foram libertos pela polícia. Ou seja, ao que tudo indica, Benjamin conseguiria chegar em solo americano e teria sobrevivido. Enfim, agora que estamos nos aproximando do encerramento desta nossa primeira videoaula, eu gostaria de dizer para que não desanimemos. Apesar da carga melancólica que acompanha a trajetória biográfica de Walter Benjamin, eu julgo haver coisas bastante importantes para nós preocupados com os temas da teologia. E tenho em vista aqui especialmente a temática do messianismo profano. É com ela que Benjamin irá operar as suas imaginações teológicas e a partir da qual nós buscaremos pensar os próximos vídeos. Tá certo? Obrigado pela paciência e audiência de vocês. Até mais. Fiquem na paz.